Olá a todas e todos. Agradeço o convite feito pela organização do evento e, em especial, a professora Marta Mukibara, que fez os contatos tão gentilmente. Eu pretendo, na minha fala, estabelecer um arco de informações sobre o qual se estabelece uma hipótese. Nós devemos e podemos alterar os nossos modos de ocupação, porque eles têm sido muito conflituosos. E eu quero crer que a paisagem seja esse lugar onde vários campos de saber e disciplinares podem se encontrar para formular, para pensar esse futuro comum dentro deste nosso planeta. Então, eu começo agora a compartilhar a minha tela. Quando eu fui perguntada qual seria o título de minha palestra e olhando as temáticas envolvidas, tive essa vontade de unir um pouco tudo que estava sendo pensado, mas pensar isso a partir de alguns pontos de vista um pouco deslocados, mas a princípio parecem deslocados. Eu vou tentar mostrar que essas coisas todas se unem. Eu tenho um horizonte sistêmico, que é um pouco o que se estabelece hoje em dia, para a maior parte das pessoas, inclusive as que acreditam que essa Terra seja redonda, a ideia de que este planeta singular que habitamos tem uma conexão entre entre os seus sistemas, entre os seus ciclos, muito profunda. E essa complexidade, ao mesmo tempo encantadora e desafiadora, nos coloca a esse desafio. Como resistir e persistir sem destruir, não é? Então, a ideia de que os nossos processos de ocupação são bastante conflituosos, e o lançamento das nossas infraestruturas impactam fortemente os ciclos da natureza. E que é preciso repensar como fazer isso dentro de bases contemporâneas. Muita gente tem falado sobre isso, escrito sobre isso, e a minha perspectiva é, como eu disse no início da minha fala, está mostrando que isto que vemos e que é paisagem. Então, eu me filio àquele grupo de pessoas que tem, na definição de paisagem, a relação que se estabelece entre humanidade e natureza, portanto, paisagem é uma construção cultural, portanto, e a ideia de que quando eu vejo uma imagem como essa, eu pondero que o modo como estamos fazendo deva ser refeito. Então, o arco que eu pretendo desenvolver, ele se inicia pela última das palavras, natureza. A primeira questão que eu quero trazer aqui é que natureza não é a mesma desde sempre, ou seja, isto que eu vejo da minha janela e que tem a ver com o verdejado, ou as águas, ou essas coisas todas que vêm na nossa cabeça quando a gente pensa sobre natureza. De fato, quando eu faço uma regressão e vou ao período histórico que geneticamente instala uma série de ideias que temos até hoje, eu vou até os gregos ou a cultura clássica. Começo daí, poderia começar a partir do Oriente, mas de qualquer modo o caldo cultural onde nós estamos imersos dialoga muito com essas chaves, não é? E Aristóteles é um filósofo que eu destaco em especial porque ele escreve muito sobre a physis. E a filosofia grega, ela de algum modo estabelece uma dicotomia, duas partes, não é? Que atravessará séculos e também milênios. A ideia de que eu tenho uma resistência, ou seja, eu tenho as coisas concretas, a materialidade, e eu tenho algo que é metafísico, né? Aquilo que diz respeito ao mundo das ideias, aonde para filósofos como Sócrates e Platão, eu vou desenvolver a partir do logos, né? A partir deste campo de ideias, algo que ascende, algo que se desenvolve na direção do conceito e das verdades. Isso é bastante interessante, porque quando a gente estabelece essa dicotomia, a gente também valora essa dicotomia, né? Ou seja,
para muitos filósofos, e boa parte desta filosofia grega, que vai ser também, vai protagonizar uma série de escritos, a ideia de que o mundo das ideias é melhor e mais constitutivo fará a escola, não é? Mas o que nos interessa aqui é marcar essa separação, né, e prestar atenção em como eram as cidades um pouco depois de Aristóteles, mas principalmente na época em que ela toma corpo, né? Essa cidade é Roma, da época da viragem, né? Quando eu passo de antes de Cristo para depois de Cristo, né? Este primeiro milênio do mundo em que essa cidade chegou a ter aproximadamente 1 milhão de pessoas e todas as infraestruturas instaladas aqui tinham que dar conta desta multidão que habitava. Então, aquedutos para se ter água, a questão do esgotamento, do saneamento, tudo isso devia ser um grande desafio na gestão dessa cidade. Mas vocês podem notar aqui que a physis, compreendida como verde, não participava, não era uma questão. Onde é que estava essa physis? Onde é que estava essa natureza? Né? De fato, para um pensador do período clássico, não existe separação entre as coisas da natureza e a própria humanidade. Eu falei de uma separação em termos filosóficos, mas para uma pessoa, um pensador ou pensadora, né, desse período, a natureza não se separa da humanidade, né? Ela é uma continuidade, tanto que ela será referenciada por Cícero, todas essas obras que vocês viram, como segunda natureza. É como se a humanidade fosse capaz de transformá-la e, ao transformá-la, continuar natureza. Agora, vejam que interessante isso. Ao mesmo tempo que esses desdobramentos da palavra natureza estão sendo aqui observados, quando eu penso no verdejado, de fato, ele não está na cidade, ele está nas vilas romanas, como Cícero, por exemplo, Atina. E ele faz um elogio, ele é um cônsul romano, é uma pessoa que escreveu muito também, e quando ele se refere à natureza, é interessante como a natureza vai ganhar aí um viés relacionado à honestidade, não só em contraponto justamente à cidade. Então, Roma será o lugar da corrupção, do engano, do poder, e a natureza da sua vila e dos seus jardins será o lugar da verdade, da honestidade e do descanso. O que eu estou querendo construir aqui é a ideia de que a natureza tem, a partir dos clássicos, um registro de restabelecimento das nossas energias, de recuperação e consolo da alma. Então, vejam que isso é bastante metafísico, é bastante profundo. A natureza não é só aquilo que eu vejo materialmente, mas é aquilo que, num certo arranjo, pode conquistar o meu coração, certo? A minha alma. Então, dito isso, e pensando que toda esta singularidade da civilização chamada clássica, ela é a base da nossa cultura, a gente vê uma cisão acontecer também a partir do século I, com a cristandade e o protagonismo da igreja a partir do século I, em modo crescente. A gente sabe que Roma vai se tornar cristã depois de algum tempo, mas se a gente pensar na religião judaico-cristã e também naquelas monoteístas que têm na ideia de Deus a fundação de tudo, eu pensarei que a natureza é um produto das mãos divinas e que nós somos a obra máxima, certo? O Éden se estabelece para que a humanidade, primeiro Adão e depois Eva, possam existir. Percebam, então, que esse movimento, ele tem, e aí eu estou usando um pensador bastante interessante, que se chama Lenoble, ele marca essa cisão ou essa separação, agora bastante séria, em relação à natureza. A natureza, nesse período,
ela é vista como algo, é o selvagem, é aquilo que dá medo, é aquilo que, inclusive, deve ser desprezado, e compreendam isso de um modo muito mediado. Desprezado no sentido de que a grande tarefa de um cristão é justamente essa ascese na direção do reino dos céus. Então, a natureza é uma passagem, é a materialidade toda, o corpo todo, é um lugar, inclusive, de corrupção e pecado. Então, vejam que natureza tem modulações, e nesse momento ela passa por uma investigação dos doutos da igreja, dos doutores da igreja. Existe aqui uma grande pergunta que atravessa séculos. Se Deus criou a natureza, como compreender as imperfeições ou desequilíbrios que são vivenciados na obra divina? Eu explico melhor. Se Deus é perfeito, como explicar o terremoto? Como explicar os insetos que são peçonhentos? Isto era uma questão para esses senhores. Como abarcar a natureza como uma questão maravilhosa, se ela tem percalços? Essa questão é tão séria para eles que, nesse momento, se separa a natureza em duas. Ou seja, existe a natura naturans e a natura naturata. Nós vivenciamos a natura naturata das coisas corrompidas, porque justamente fomos banidos do Éden. E existe uma natureza perfeita, que é a expressão de Deus. Só teremos acesso justamente depois de ascender ao reino divino. Isso tem complexidades grandes que vão atravessar séculos e nos levará a um momento em que olhamos de novo como são as cidades desse período. As cidades desse período também não têm a natureza presente. A natureza, ela vai estar, natureza que eu quero dizer, as coisas verdejadas, certo? Elas vão estar em lugares de privilégio, jardins das pessoas nobres, pomares e hortas nos mosteiros. Elas têm uma questão funcional ali, né? Quase como se fosse a farmácia dos lugares, por conta dos medicamentos que eram feitos com essas vegetações. Mas o que eu quero trazer aqui é que, neste movimento em que a natureza se separa, dentro dessa perspectiva que clássica era uma coisa só, e que com a cristandade se separa de nós temos alguns movimentos dos pensadores do chamado proto-renascimento que vão, de algum modo, buscar ou construir uma vez mais essa congruência, essa confluência com a natureza. Nós seremos natureza na voz de um Dante, ou pelo menos nós observaremos essa natureza como uma obra divina e maravilhosa, da qual participamos, e também a partir da obra de um Petrarca. Eu trago Petrarca aqui porque a historiografia marca um momento da vida de Petrarca como um momento fundador da ideia de paisagem. Eu não vou desenvolver toda essa história aqui, mas eu aconselho a leitura de Joachim Ritter, que é um austríaco que escreve sobre este momento em que Petrarca, junto com o irmão dele, sobem um monte de infância, Ventot, e ele vai ali tentar observar uma paisagem, levando Santo Agostinho embaixo do braço, que ele era um leitor de Santo Agostinho, também filósofo, e toda essa história é o começo de uma grande história desta perspectiva da paisagem como sendo algo que é uma construção cultural. Mas o que eu queria trazer aqui é este movimento de uma natureza que vai ser retomada pelo Renascimento a partir da leitura justamente dos clássicos. À esquerda, o livro de Virgílio, à direita, o livro de Plínio. Livros que foram escritos no primeiro século, por volta do primeiro século, e que são reeditados nesse momento do Renascimento, primeiro lidos em latim, e depois vão percolar os séculos XV, XVI, XVII e XVIII. Muitos lerão, essa é uma imagem justamente do Plínio, né? Plínio chamado Jovem, que está ali 100 anos só depois de Cristo. E esses contatos todos ligados ao Renascimento, entre culturas, vão convocar uma natureza que vai se reabilitar para o olhar humano. Essa reabilitação, ela começa a acontecer e o espectro da ciência
vai embalar essa nossa perspectiva de leitura da natureza. Copérnico vai chacoalhar o coreto quando ele deslocar a Terra do centro do universo e, junto com Galileu, vai construir essa ideia de que estamos instalados em um universo e a questão sistêmica também está vindo aí nessa história toda. A ideia... desculpe, eu tinha esquecido de colocar aqui o Galileu. A cisão mais profunda vai acontecer uma vez mais. Todo esse processo de desenvolvimento técnico e científico, de contato através das descobertas, traz, através da filosofia de René Descartes, um momento singular. A maior parte de nós conhece o penso logo existo. Mas o que este filósofo causa dentro da história da filosofia, que é o nascimento da filosofia moderna, é a instalação de uma objetivação da natureza. Quando ele instala o sujeito, a partir do penso logo existo, ele coloca a natureza e as coisas todas como objeto de estudo e investigação. O interessante desse movimento é que o arco que separa René Descartes, em pleno século XVII, até o positivismo e a instalação de uma ciência completamente descolada da religião e, portanto, autônoma, a transformar todo o nosso pensamento e fazer com que a gente possa pisar na Lua, por exemplo, isso vai ser acompanhado, ao mesmo tempo, de um movimento dentro das artes em relação à representação de paisagens muito interessante. Vocês viram aquela tela de René Descartes? Ele é a figura. Aqui as figuras humanas vão diminuindo. É lindo ver isso dentro da história da arte. Ou seja, o humano ele vai diminuindo e as paisagens vão crescendo nas telas. Tudo isso passa a ser algo que chama atenção, é uma construção justamente cultural de que a paisagem interessa. A paisagem é algo que referencia os lugares e destaca os territórios. A própria ideia de nação se liga à paisagem e a etimologia da palavra país e paisagem se liga profundamente. Em algumas línguas se liga à palavra terra, como landscape ou Landschaft, em alemão. Mas em português, em espanhol, em francês, ou seja, essa matriz, que é a latina, a ligação se faz a partir da ideia de país. Né? E Claude Lorrain é aquilo que está na parede, por exemplo, de um Luís XIV. É belíssimo a gente ver isso, né? Ou seja, a paisagem que se representa é essa, com um aspecto selvático, um olhar muito curioso daquilo que está para além daquelas caravelas que eu mostrei, e os jardins de Luís XIV, sertão regrado por uma geometria. Mas isso é uma outra história. Vamos nos ater à ideia de natureza uma vez mais. Este arco que vai de René Descartes até este século XIX, ele vai estabelecer essa cisão, essa separação entre os estados de alma e a pesquisa ou a investigação que é subjetiva, poética, metafísica, relacionada às artes, e aquilo que é técnico e científico. Isto não é algo simples e é algo que nos acompanha. Talvez nós vivamos um momento em que novamente estamos tentando serzir essa dicotomia. Eu acho que mais do que serzir, deve haver uma convivência. Eu acho também que essa imagem, ela diz muito, não é? Embora a figura humana esteja maior do que aquela do Claude Lorrain que eu mostrei, ela está de costa para nós. De fato, toda a atenção se volta a esta paisagem sublime que se apresenta à frente. E em que momento esta montanha, que está em Minas Gerais, vai se tornar simplesmente recurso? Quando a natureza, que tem essa dimensão metafísica, física e metafísica, vai se tornar simplesmente recurso e commodity. E isso tem a ver com o começo da minha fala. Porque é justamente na modulação da palavra natureza, de como nós a compreendemos e como nós lidamos com essas questões que são físicas, que eu posso pensar os processos de desenvolvimento. E como cidadão,
como pesquisador, como ator, eu posso intervir neste futuro do país. Aqui eu mostro um close do rio Tietê com as nossas infraestruturas e aquilo que talvez seja um rio quando ele chega nas alturas desse interior do estado de São Paulo. Mas qualquer córrego que eu vejo, e este aqui está em São Carlos, ele tem esse registro de conflito que foi o começo da minha fala. A questão que se coloca aqui é essa de uma proposta contemporânea para uma problemática construída por modelos de ocupação conflituosos. Essa imagem é uma imagem histórica do córrego do Gregório que atravessa o centro de São Carlos. Eu queria que vocês olhassem esse momento histórico em que a resolução do problema causado pelas águas, que já se poluíam e eram mal cheirosas, e que dentro de um urbanismo sanitarista, vem para um registro de canalização e tamponamento. Então, percebam, isso vai ter um custo, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Dentro dessa perspectiva contemporânea, eu tenho essas duas palavras que eu coloquei no título da minha apresentação e sobre as quais muita coisa vem sendo escrita, muita coisa vem sendo pesquisada, e basicamente o que se tem aqui são duas perspectivas que têm atenção às lógicas da natureza, as lógicas naturais. Muito bem. As questões do ciclo da água. Tanto uma quanto a outra vão pensar as questões de drenagem favorecendo esse ciclo. E isso significa evitar a excessiva impermeabilização. Significa também reter e diminuir a velocidade da água da chuva, porque quando eu retenho e diminuo a velocidade, eu posso criar justamente oportunidades para infiltração da água. Eu estou pensando na água, basicamente, porque ela é a linha mestra dessas duas ações. Mas eu tenho que verdejar, por isso que a infraestrutura se chama verde, embora ela comece a ser pensada a partir da bacia hidrográfica e das linhas de drenagem. Mas, a peça-chave disso tudo, quando eu penso em cidades, é a arborização urbana. Muito bem. Voltando para São Carlos, eu mostro para vocês um processo que vai tentar pensar sistemicamente essa história toda. Vocês estão vendo um processo de evolução aí, até 1940 mais compacto, justamente porque o advento, ou a força do carro e do transporte automotivo vai começar a partir dessa década, mas em São Carlos a peculiaridade também se liga à vinda das universidades. A Universidade de São Paulo e a Universidade Federal vão dar um impulso grande a essa cidade, que já se industrializou precocemente. São Carlos se industrializou ainda na década de 50 e as universidades se ligam a esse processo. Depois, então, eu posso ver um processo de espraiamento e a geração de vazios urbanos, que também é um clássico do nosso processo de urbanização aqui de São Paulo. Outro clássico é essa ideia de que esta é a Avenida São Carlos, que dá nome à cidade, esse clássico de protagonismo do carro, excessiva impermeabilização, é tudo ao contrário daquilo que a gente foi vendo da infraestrutura verde e das soluções baseadas na natureza, não é? O ponto mais baixo, que eu estou vendo lá no final da minha, ou na parte mediana da minha imagem, é onde está passando aquele córrego que vocês viram da imagem histórica. Ele está tamponado ali, coberto, né, canalizado, e aqui a gente pode ver o resultado disso. Esta é uma chuva violentíssima que aconteceu em curto espaço de tempo, muita água, em novembro do ano passado, 2020. Aqui a gente pode ver os resultados disso que algumas pessoas não acreditavam estar acontecendo, as tais das mudanças climáticas. Então, extensos períodos de seca, momentos de chuva forte e concentrada, as ilhas de calor formadas por lugares que são pouco arborizados e um córrego tamponado e que muitos outros tributam as águas nesse córrego tamponado. Essa é a imagem que vimos, foi bastante dramático o que aconteceu e a gente passou então a investigar alternativas para esse lugar, na verdade para essa bacia hidrográfica,
E isso se dá através do GTPU, o Grupo de Trabalho de Parques Urbanos de São Carlos, de Planejamento de Parques Urbanos de São Carlos, do qual eu faço parte, coordeno junto com a professora Renata Burro Pérez, da Federal. E vocês estão vendo aqui uma atualização de um autor da arquitetura da paisagem que se chama Ian McHarg. Isso tem sido feito no mundo todo, tem muita gente fazendo esse tipo de coisa, e esta é a nossa contribuição nos modos do Brasil. Isso aqui são várias cartografias que o plano diretor acaba disponibilizando, e a gente passou essas cartografias justamente para o sistema de georreferenciamento para poder geoprocessar imagens e, mais do que tudo, sobrepor imagens e construir coisas a partir disso. Porque não basta simplesmente eu ter o dado, eu preciso fazer as perguntas para esses dados, não é? Então, a primeira cartografia de hidrografia, vocês estão vendo aqui no meu cursor o momento em que o rio, esse aqui é o córrego do Gregório, justamente a bacia hidrográfica do Desastre. O desastre está justamente nessa parte onde ele some porque ele está canalizado e tamponado. Isto aqui é a distribuição de áreas públicas e sistemas de lazer da cidade de São Carlos. Isto aqui são justamente as áreas de especial interesse ambiental. Vocês podem ver que o córrego mestre, ou a bacia hidrográfica, onde está boa parte de toda a cidade de São Carlos, que é o córrego do Monjolinho, tem um engordamento da APP aqui, isso diz respeito a uma lei municipal muito importante e que as universidades defendem com unhas e dentes, que ela se mantenha, está difícil essa parte. E isso aqui são parques de um decreto que existem no papel, mas não existem de fato. O GTPU, esse grupo de trabalho de planejamento de parques, foi criado justamente para tentar ligar os pontos e desenvolver esses projetos e outras coisas que vão acontecendo também. Uma coisa que o GTPU já fez foi criar essa carta-chave a partir da sobreposição daquelas cartas e com este cuidado de estar unindo as áreas vegetadas da cidade, os espaços livres. Então, isso aqui é uma cartografia complexa, construída à luz de muitas informações, e ela nos serve para gerar projetos, pensar projetos. O córrego do Gregório está aqui, como vocês podem ver, a gente tem pouco amarelinho aqui, tem um desafio da gente conquistar as áreas de projeto para conseguir criar a resiliência urbana e compreendida justamente como a capacidade para resistir a esses impactos, para nos adaptarmos a esses impactos que vão acontecer muito mais. Aqui vocês estão vendo a bacia do córrego do Gregório em close. Em janeiro, nós promovemos um workshop nesta bacia aqui do Simeão, que foi dita pela imprensa a culpada daquela enchente toda. Aquele drama todo aconteceu nesse lugar onde o meu cursor está passando, nas cotas de 805 a 815. Mas para entender que o ponto mais baixo é esse, eu preciso trabalhar, se eu for pensar em infraestrutura, nos pontos a montante, nos pontos mais altos. Aqui, o isolamento da bacia foi um processo profundo de 3 semanas de workshop, com voos de drone. Deixa eu mostrar onde é que está esse voo de drone, está exatamente nesse trecho aqui. O professor Marcel Fantini junto com a gente nesse momento, fazendo toda essa captura de áreas potenciais. Aqui é a linha de trem que passa por aqui, toda ela vai receber um trabalho de infraestrutura verde. Isto aqui é um plano. Na verdade, isto aqui é uma imagem que pode vir a ser um plano, mas o nosso trabalho enquanto universidades é justamente pensar fora da caixa, mostrar para as pessoas da cidade que é possível arborizar, reter essa água, provocando vários momentos desta retenção. Aqui é justamente aquele momento do voo do drone, está aqui está o ponto mais baixo, onde aconteceu todo o alagamento. E a bacia do Simeão, depois também teve um trabalho na própria bacia do Gregório, com o 4º ano da faculdade aqui, mas neste momento, em janeiro, nós pensamos esses cenários, aonde esta retenção era acompanhada com algumas outras propostas transversais de ciclovia, agricultura urbana, pensando justamente em potenciais políticas públicas para a cidade. Essa é uma ação que envolve não só infraestrutura verde, como soluções baseadas na natureza, porque essas nominações, de algum modo, reproduzem ações que o campo disciplinar da paisagem tem historicamente. Um exemplo que nos pauta é justamente
exemplos do exterior, como a proposta já em 2012 de transformar Londres numa cidade-parque, né, numa região-parque. E a ideia de que, desculpem, a paisagem ela é necessariamente multidisciplinar e transescalar, ou seja, ela congrega vários campos, ela bebe em várias fontes e ela tem essa função fundamental de ir das escalas de planejamento até os desenhos, né? E a ideia também de que esses sistemas de espaços livres que eu mostrei a vocês, eles estão o tempo inteiro falando de paisagem, porque dentro dessa prerrogativa de que eu tenho que abordar de um modo multiescalar, indo do planejamento até o projeto, coloca uma série de questões a cada movimento de escala. Então, eu queria mostrar, agora fazendo de novo outra digressão histórica, a ideia de sistema e de paisagem estão juntas há muito tempo. E eu mostro para vocês que, a primeiro momento em que se pensou as questões infraestruturais dentro das cidades, é coetâneo ao momento em que as cidades estão se tornando densas e insalubres a partir da Revolução Industrial, no século XIX. As cidades estão ficando com várias epidemias, o urbanismo sanitarista está nascendo, está sendo engendrado, e a ideia da infraestrutura como um sistema adentra as cidades, pensando no esgotamento das águas servidas, a questão da água limpa, chegando nas torneiras, não mais nos poços, onde se buscava com baldes, e a ideia da arborização passa a ser algo também que conversa com isso tudo. A ideia da arborização tinha, nessa época, um grande registro estético relacionado ao embelezamento. Hoje em dia, a gente já transformou isso em serviços ecossistêmicos. A palavra serviço não me parece muito apropriada, eu acho que é um grande benefício ecossistêmico, mas a gente também entende quando os pensadores ou as pessoas que propuseram essas terminologias estavam pensando isso, elas também pensaram como convencer os pragmáticos de que isso era um benefício, não é? Transformando a palavra numa palavra como serviço. Mas vamos lá. Essa cidade luz que se conhece hoje em dia é uma cidade formulada nesse século XIX, que se mantém como um sistema até hoje, e eu gostaria de fazer a conversa entre essa ideia de sistema e o que foi acontecendo aqui para os nossos lados, para entender que esse caldo cultural, quando ele chega no nosso território, ele vai se adaptando, ele vai se transformando para a nossa realidade, e para que nós possamos puxar os nossos fios, não deve persistir a ideia da cópia, mas a ideia da aclimatação, da adaptação, não é? Então, eu penso que as soluções baseadas na natureza e a infraestrutura verde brasileiras ainda estão se formulando, ainda estão se forjando. E eu gostaria muito de pensar que nós não podemos descolar da ideia de paisagem, porque eu acho que isso nos é constitutivo e nós precisamos formular isso do nosso modo. Pensando aquela ideia de arborização e de alteração do território para uma São Paulo que está se transformando nesta grande capital do café, que se escoa, etc., etc., eu mostro para vocês aqui a ferrovia, que vai esgotar este café, que vai transformar São Paulo na locomotiva, esse córrego do Tamanduateí, que já está aqui o Tietê, certo? Já está aqui devidamente retificado, ainda não canalizado por completo no sentido do tamponamento, o córrego do Inhangabaú, indo por aqui, mostrando esses dois vales no tempo. Em 1930, eu tenho essa bela cartografia que mostra diferentes morfologias. Aqui essa morfologia da área central, o triângulo histórico da cidade de São Paulo, muito blocada, vocês veem muito poucos espaços livres, a não ser os das ruas, alguns largos relacionados justamente ao triângulo formado pelo Largo São Francisco, a Sé, não é? E São Bento, fazendo esse triângulo histórico. Os dois vales que eu mostrei estão aqui transformados em parques, o Parque Dom Pedro e o Parque do Inhangabaú, ou seja, nunca caiam na falsa ideia de que não há planejamento na nossa terra. Há também muita destruição,
não é? Então, a ideia de patrimônio começa a comparecer aqui, não só como um patrimônio natural, mas como um patrimônio histórico de coisas que se vão. Isso aqui é o Teatro Municipal, justamente o Parque do Anhangabaú, e já isso transformado. Em 1947, o Anhangabaú, enquanto córrego, sumiu, tamponado, né, e coberto, e este mar de carros mostrando o protagonismo do carro na nossa cultura, na nossa civilização. E do mesmo modo, o Parque Dom Pedro, transformado neste macarrão de concreto para todos os lados. E a gente sabe muito bem o que acontece com o córrego do Tamanduateí, na Avenida do Estado, tudo boia. A gente sabe que é complexo o que se construiu, o conflito que se construiu. A cidade de São Paulo, estou mostrando aqui uma imagem que é muito interessante, porque ela mostra, inclusive, a ilha de calor do centro, né? E este centro recebe agora, a partir de uma iniciativa muito interessante desenvolvida pelo programa Gentileza Urbana. Eu vou mostrar para vocês agora essa tentativa nossa, que é sempre muito complicada, porque a gente não consegue instalar isso dentro das gestões, compreende? Então, a nossa questão enquanto universidade é produzir esse conhecimento, apresentar alternativas e para os colegas que conseguem chegar perto das gestões, conquistar as coisas a partir do exemplo, né? Então, eu estou aqui no programa Gentileza Urbana, na subprefeitura da Sé, da prefeitura do município de São Paulo, na gestão entre 2019 e 2020, à frente Roberto Arantes, Carolina Prado, Rodrigo Silva e André Graziano. Vocês estão vendo nessa imagem a rua Antônio de Sá. É aquele macarrão que a gente sabe de concreto para todos os lados e infraestrutura. E a resistência se fazendo, né? Todo esse processo de verdejamento, da onde é possível verdejar, ainda tentando oportunizar essa ação com uma ação de educação, de envolvimento e de transformação de cultura a partir da nossa infância. Vejam bem que isso aqui que eu mostro para vocês são imagens desse programa Gentileza Urbana, em que esse grupo foi rasgando todo esse concreto da cidade de São Paulo e tentando verdejar. Isso aqui não significa simplesmente furar e plantar. Significa um trabalho técnico, né, de drenagem dessa região, ligação da água de chuva, rachão no lugar, muito pouca terra tem aqui. Em alguns lugares na 23 de maio, como esse momento que eu mostro para vocês, quase não há solo. De fato, o que há, às vezes, são olhos d'água que estão nascendo aí nessa grande vertente, porque a gente sabe que debaixo da 23 de maio tem um outro córrego acontecendo e tem muita drenagem que tinha que ser refeita no concreto e que agora verdejou-se por conta deste movimento grande de fazer muitos metros quadrados drenantes. O que está se tentando fazer aqui é não interromper o ciclo da água. Esse processo de verdejamento está capturando carbono, está alterando a temperatura, ou procurando alterar a temperatura. Olhem só essa imagem, né? Então, a gente tem aqui uma série de ações que foi feita na subprefeitura da Sé e que tentam unir cidade, paisagem e natureza. Mas vocês vejam o tamanho do desafio, porque o tamanho do desafio é esse. 85% ou mais do que 85% da população brasileira mora nas cidades. Nós temos essa imensa tarefa de responder a esse desafio com planejamento, com projeto e com muita seriedade, porque a paisagem ela tem uma dimensão política inalienável. Muito obrigada pela oportunidade, prazer em estar aqui. Obrigada.